Do livro Pão Nosso, capítulo 124, Não Falta, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 124. Não falta. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus, Marcos 8:3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações, ao influxo do amor providencial do Mestre Divino. Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação. Mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve, no mundo, à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 124. Não falta. Para este capítulo, Emmanuel utiliza a passagem evangélica anotada pelo apóstolo Marcos, no capítulo 8, versículo 3. Quando Jesus disse que não era para deixar as pessoas saírem sem comer, porque muitos deles vieram de muito longe e poderia muitos desfalecer no caminho. Então Jesus se reportou aqui à comida, razão pela qual depois veio o advento da multiplicação dos pães e dos peixes.
Nesta passagem, embora Jesus tenha especificado a fome material, mas Emmanuel faz um paralelo, dizendo que a fome espiritual, que é realmente o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, e até hoje é o motivo pelo qual ele está entre nós, é a preocupação dele. Então a preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. E Emmanuel faz a indagação quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino. É verdade. Quantas escolas, quantas igrejas, quantos templos no mundo estão orando, não é? Estão falando no Mestre Jesus. Então, esta colocação é muito importante, porque nós não sabemos esta quantidade, não é? E muitas vezes também quantas pessoas estão. Emmanuel faz uma comparação nessa segunda parte, dizendo que pode haver homens perversos e desesperados que estão perseverando na malícia, na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Então, pode ser que alguns, ou a maioria das pessoas numa coletividade, esteja no erro, continuando no erro porque quer, não é? Mas o socorro, ele sempre existe, não é? E ele fala também dos próprios selvagens, que recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente dentro da rusticidade de suas interpretações primitivistas. Isto é, aquele índio que está na mata, que ali faz o seu ritual, enaltecendo a Deus, chamando os bons espíritos, na verdade também não lhe falta, não é? E ele fala, não falta alimento do céu às criaturas. E se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Uma colocação muito interessante, porque muitas pessoas se entregam realmente desta forma, descrentes da existência de Deus. E Emmanuel diz que é porque estão, não no momento, incapazes ou enfermos pelas suas próprias ruínas a que se entregaram. Nesta outra parte, Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Então, não existe religião, existe religiosidade. Porque Jesus, o Mestre Divino, que veio à nossa terra, como a maior figura, o maior espírito que já pisou sobre a terra, não fez distinção de um ou de outro. Jesus era contra o mal que existia na criatura, que existe na criatura ainda. Ele era a favor de todos. Ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer uma ideia. Ele veio trazer a ideia do amor entre os homens. Continua dizendo, nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Emmanuel faz uma colocação interessante,
porque ele diz que desses postos de socorro, que são a taba dos índios, ou as catedrais, ou um centro espírita, qualquer igreja, deles o homem traz para o seu lar, transporta para o seu lar todo este manancial. E daí ele traz para o seu próprio coração. Então vejamos a transferência, a importância que tem uma igreja, a importância que tem uma taba, não é? Lá dos indígenas, um centro espírita, que todos estão com o mesmo objetivo, que é levar a palavra de Deus para todos os seus participantes. E então, Jesus, o Mestre Divino, alimenta todas esses pontos, seja ele qual for, indistintamente da sua religião, para que daí possa vir para o lar todo esse manancial importante, este alimento, e que esse alimento, então, vem para o coração, vem para o espírito de todos aqueles que participam do lar. Emmanuel continua dizendo que pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Então, Jesus está preocupado com isto, e por isto ele trabalha nesse sentido. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Então Jesus sabe e atua nesse sentido, a dar aquele alimento espiritual para cada qual, da forma que ele necessita, para o ignorante, para o sábio, o indagador, o crente, o revoltado e o infeliz. É muito interessante isso, nós refletirmos sobre esse aspecto, porque diante disso nós sabemos, ficamos então conscientes de que ninguém está desamparado. Então ele diz que mais que ninguém, Jesus compreende que todos precisam, não é? Porque se ele não fizesse isso, todos cairiam exaustos, não é? Na senda evolutiva, devido ainda nossa pouca compreensão das coisas divinas. Na finalização, caso deseje saber qualquer lição, envie e-mail para rabirraboni@gmail.com, que será um prazer em responder. Um grande abraço e até mais ver.